O Edinaldo faz acompanhado da sua esposa, a irmã Glorinha, mas ela está com a pastora Cláudia. Vem para cá, pastor. Aqui já está aqui, está do lado da pastora Cláudia, né? Pastora, fica de pé para a gente. Sobe aqui para a gente apresentar o casal, né? Ela fica? Então tá bom. Queridos irmãos, é uma alegria tê-los conosco aqui, né? O servo de Deus, eu tenho acompanhado ele, as suas mensagens, alguns seminários, e o pastor Edinaldo, ele tem uma visão aberta do Apocalipse, da Bíblia como um todo, como ele diz, né? O Apocalipse começa no Gênesis, né? Então, hoje teremos a alegria de ouvi-lo ministrar hoje, amanhã, de tarde, de noite, e com certeza sairemos daqui muito abençoados por Deus, amém? Como é que nós vamos, fica de pé, igreja, fica de pé, vamos receber o pastor Edinaldo, uma calorosa salva de palmas, juntamente com a sua digníssima esposa. Se é para Jesus, pode ser melhor, amém? Deus abençoe todos os irmãos. Está chegando mais gente aí, né? Mas vamos já começar a ouvi-lo, amém? Cadê o microfone do pastor Edinaldo? Está aqui. Aqui? Ah, bom, pastor, então aqui o senhor fique à vontade, viu? Seja bem-vindo. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Feijão com arroz. Não está na hora. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Que maravilha. Olha, Glorinha. Uma das raras igrejas que responde de maneira correta, não é? Porque normalmente as congregações respondem amém, amém não, é a paz do Senhor, graças a Deus. É uma alegria para mim e para a Glorinha estarmos aqui nesta casa de oração, nesta agência do Reino de Deus aqui na terra, aqui em Juazeiro do Norte, Juazeiro da Bahia. Ah, é? Então é Juazeiro do Nordeste, que Bahia está no Nordeste. E eu quero agradecer a Deus a inspiração do Espírito Santo na vida do pastor Wagner, que motivado por esse Espírito, moveu-se para falar à sua igreja sobre escatologia bíblica. Se o som desse microfone não estiver muito bom, eu posso trocar pelo outro. Não está bom não, tá? Tá bom? Tá bom? Porque chegou a hora. Chegou a hora. Não tem um momento mais propício de falar da escatologia bíblica, senão esse tempo. Por isso quero agradecer o gentil convite do pastor Wagner, a bela recepção da pastora Cláudia, que já está ali cuidando de Glorinha. Agradecer ao pastor Joabe, que está na coordenação do evento, ao irmão Abner também, que está cuidando ali do som e dessas estruturas necessárias para este evento. Eu não sei se o pastor Wagner leu um texto bíblico aqui, leu? Gênesis 49:10, foi isso? Sim ou não? Não sei, está ali, está ali. Se tiver, não sei, a mídia, se tiver esse texto na versão KJA,
King James atualizada? Se tiver, vamos lá. Começar por ali. Aquela mesinha, aquela cadeirinha, é porque daqui a pouquinho eu vou precisar me assentar. Tenho dificuldade com as pernas, com os pés, e aí já pedi ao pastor que me desse a condescendência, poder me assentar para mim. Depois que eu descobri que Jesus pregava sentado, eu fiquei mais em paz ainda. Então eu daqui a pouquinho vou precisar me assentar. Amém? Vocês permitem? Glória a Deus. Está lá, KJA, King James atualizada. Olha o texto. Portanto, o cetro não se apartará de, nem o bastão de comando de sua, até que aquele o cetro, aquele a quem o cetro, e a ele obedeçam todos os povos. Fabuloso. Gênesis. Pregar com uma boa voz, depois da irmã que cantou aqui, é um desafio. Eu estava ali e quase fiquei sem voz, só em ver a performance da irmã, não é? E ela trouxe canções que fala de um tempo, repita comigo, fala de um tempo remoto. Vou repetir, fala de um tempo longínquo. Mais uma vez, fala de um tempo distante. Não será agora, quando nós veremos querubins, serafins, na ditosa cidade. Quando nós passamos a crer que o futuro próximo é o texto dessa canção, começamos a ficar equivocados com aquilo que temos que cumprir antes disso chegar. Porque esta canção fala da eternidade, fala do tempo em que nós estaremos vivendo em nossa casa eterna. Onde será a nossa casa eterna? Na ditosa cidade, que é a nova, todos sabem, que é a nova Jerusalém. Só que nós não vamos sair daqui para a nova Jerusalém, ainda não. Se você achar que a volta de Jesus é para levar a igreja para o céu, eu preciso dizer para vocês que não é. Nós estamos pulando etapas. No plano de Deus há uma sequência. Eu não sei se é o retorno. A minha voz está com eco, eu não estou me ouvindo. Eu estou gritando, não sei. Se quiser me dar o outro microfone, que tem um ruído, não tem? Não está ruim, Glorinha? Oi? Posso falar? Deve ser isso, eu não estou me ouvindo. O que eu quero dizer com isso? Que antes que venha a nova Jerusalém e que nós venhamos a estar com Deus na eternidade, a igreja precisa cumprir uma etapa ainda. E quem vai proporcionar esta etapa é o próprio Jesus, quando voltar. Primeiro, voltar aonde? Quantos creem na volta de Jesus? Ele volta aonde?
Ninguém responde. Ele volta aonde? Nas nuvens? Tá certo, mas só nas nuvens? E depois que ele voltar nas nuvens, ele volta nas nuvens para ter um encontro com alguém, para depois voltar aonde? À terra. Quantos creem na volta de Jesus? Onde? Na terra. Ele tem que voltar na terra. Nas nuvens é o encontro. Depois ele volta à terra. Não é isso que diz o texto? Eu vou falar dos textos. Agora, querida igreja, me diga uma coisa. Ele volta à terra para quê? Vocês entendem? Em tudo há um propósito. A volta de Jesus há propósitos. Qual é o propósito da volta de Cristo à terra? Alguém pode dizer? Reinar. Reinar. Ele não é o rei? Se eu achar que Jesus vem para me levar para o céu, para a ditosa cidade, nós estamos queimando uma etapa, a etapa do reino. É necessário, repita comigo, igreja, é necessário que haja um reino. E um reino implica em um rei. Ora, se o rei, diga, se o rei ainda não está presente na terra, o seu reino ainda não é real. Então esqueça, por enquanto, pelo menos, o céu. Porque a teologia calvinista, a teologia romana, a teologia amilenista nega o reino. Por isso esse prefixo a tirou o reino. Porque o reino milenar de Cristo na terra foi pregado pelo próprio Cristo, pelos apóstolos, pelos pais da igreja do segundo e terceiro século, principalmente os pais da igreja de Antioquia. Barnabé, já viram falar de Barnabé? Pregou o reino. Papias, Lactâncios e tantos outros pais da igreja do primeiro século pregava, diga, pregava o reino de Cristo na terra. Durante quanto tempo? Quanto tempo? 1000 anos. Repita comigo. Quanto tempo vai durar o reino de Cristo? Quanto tempo? Quanto tempo? E o reino do homem dura quanto tempo? A pergunta deve até ser assim: está durando quanto tempo? Porque o que vivemos agora não é o reino de Cristo.
É o reino do homem. Quando foi que o reino do homem começou? Com a queda de Adão. Quando Adão caiu junto com a Eva em pecado, o que é que eles estavam pedindo a Deus? Liberdade, independência, conhecimento e, em última análise, querer ser igual a Deus. O pecado do casal foi essa, não foi desobediência. O que a mulher e o homem quiseram, está lá, ser igual a Deus. Essa foi a proposta do diabo para a mulher. Se tu for lá e desobedecer, teus olhos se abrirão. Se tu for lá e tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal, teus olhos se abrirão e tu, mulher, serás como ele. Olha aí, isso é o que? Quebra de hierarquia. A criatura, diga comigo, eu não estou me ouvindo, tem retorno não? A criatura querer ser igual ao Criador. Foi o mesmo pecado de Satanás. Querer ser como Deus. O homem também quis isso. Aí o que o pai fez? Vocês querem ser como eu? Vocês querem viver conhecendo o bem e o mal? Vocês querem uma autonomia? Eu vou dar. Eu vou dar autonomia ao homem, para que o homem implante o seu próprio reino. E aí Deus dividiu o tempo em dois. Diga, em dois. Primeiro, o reino do homem, que começa com Adão. Aí vamos dar um pulo, de Adão até agora. Hoje, qual é o reino que é real na terra? É o reino de Cristo? Ele não veio ainda para implantar o reino. Olha que surpresa interessante, que talvez aqui muitos não tenham raciocinado. O reino do homem começa em Adão e permanece até hoje, ou não? Pergunta: quem é que manda nas nações? Hein? É Deus? Porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Quem é que manda nos destinos da humanidade? Desde Adão até hoje, o próprio homem. Por isso, nós estamos vendo o que está acontecendo no mundo, porque o homem não tem conserto. O homem vai levar o mundo de mal a pior. Por isso, diga por isso, o Senhor Jesus Cristo virá para encerrar o reino do homem e estabelecer o seu reino. Está claro. E o texto, voltando à tela, peço à mídia, o mesmo texto, Gênesis 49:10, já está falando desse reino milenar de Cristo, que vai ficar muito claro para os que vierem hoje e amanhã, e depois a gente vai lá para o Apocalipse ver esse reino cara a cara. Mas olha o texto: portanto o cetro. O que é o cetro?
O cetro é um bastão. O cetro é um bastão. Dourado, de ouro. Quem porta um cetro é um rei. Esse texto de Gênesis 49:10, permaneça no telão, diz que o cetro de um rei não se apartará de Judá. Está no telão? Por favor, meu filho, deixe no telão. Portanto, o cetro não se apartará de onde? De onde? Onde fica Judá? No Oriente Médio. Judá é uma das 12 tribos da Babilônia. Amém? Amém nada. É de Israel. Não é de Israel? Judá é uma das 12 tribos de Israel. Isso aqui, esse texto, é Jacó abençoando Judá. Ô Judá, o cetro não se apartará dessa tribo. Ou seja, o rei não sairá de Judá. É o mesmo que diz isso. Então o rei, diga ao rei, vai reinar de Efraim. E é de Efraim? É de onde? É de onde? É de Judá. O rei vai reinar de Judá, uma das 12 tribos de Israel. Qual é a capital de Judá? Jerusalém. Vou perguntar novamente. Qual é a capital de Judá? Ah, Jerusalém. E diz assim: nem o bastão de comando de sua posteridade. Qual foi o rei segundo o coração de Deus que reinou de Judá, de Jerusalém? Quem? Davi. Esse texto aí fala de Davi, dizendo que o comando dessa realeza primeiro veio para Davi e depois virá para quem? Até que venha quem? Siló. Vou sentar, minhas pernas já estão doendo. Não sei se o pessoal ali vai poder me ver. Acho que é melhor puxar o púlpito um pouquinho para cá. Querido, vamos trocar esse microfone? Não estou me sentindo bem com esse microfone. Vamos trocar? A minha voz está boa? Tá boa? Como é que está a minha voz aí? Tá bom aí? Bota um retorno aqui para eu não poder gritar, tá? Olha só, esse texto está dizendo que vai vir aí um rei que vai ocupar o trono no lugar de Davi. Está no texto de Gênesis. Quem é este rei que vai ocupar o trono no lugar de Davi? Siló. Olha lá. Até que venha Siló. O bastão de comando continuará em Jerusalém, continuará em Judá. Quem é Siló? Siló no hebraico quer dizer o que traz paz. É o pacifista. É Shiló no hebraico. É o pacificador. Quem é o homem que vai se assentar no trono de Davi? Jesus, que é Siló.
A segunda parte do texto. Aquele a quem o cetro pertence. Olha isso, gente. Gente, isso é maravilhoso. No Gênesis, já declarando que o reino, o trono, pertence a Jesus e que vai ser executado em Judá, cuja capital é Jerusalém, de onde Davi governou. A ele quem? Siló, que é Jesus. Obedeçam os povos. Querida igreja, aí, diga aí, finalmente teremos rei na terra. Por enquanto nós temos governantes. Por enquanto o homem está no governo. Mas chegará o momento, diga, chegará o momento que Jesus virá reinar na terra, em Judá, da sua capital, Jerusalém. E os povos, diga os povos, as nações irão obedecê-lo. As nações obedecem a Jesus hoje? Sim ou não? Isso que está acontecendo no mundo, na geopolítica da guerra, da conturbação, do desamor, é reino de Deus na terra? Mas a oração do Pai Nosso tem que se concretizar. Pai Nosso que estás nas alturas, eu não posso falar isso. Dá uma vontade danada. Porque o Pai Nosso nem nos céus está. Porque se eu achar que o meu Pai, que criou os céus e a terra, está dentro deles, eu estou diminuindo a essência do Pai. Mas amanhã eu vou falar disso, só para provocá-los, o raciocínio. Pai Nosso que estás nas alturas, venha a nós o vosso. Quem ensinou essa oração? Jesus Cristo. Ora, se Jesus estava na terra e nos ensinou a pedir o reino, é porque o reino ainda não estava o quê? Instalado. Venha para futuro, venha a nós o vosso reino. E seja feita a tua, como é feito nas regiões celestiais, faça também a vontade de Deus na terra. Eu pergunto, depois da queda de Adão até hoje, foi feita a vontade de Deus na terra entre os homens? Porque o mundo jaz no maligno. E a Bíblia diz que o príncipe deste século é Satanás. Satanás seduz as nações, desde a queda de Adão até os dias de hoje. Isso tem que mudar. Senão não houve reino de Cristo na terra. Os que negam o milênio diz que Cristo reina por intermédio da igreja. A igreja é o reino de Deus na terra. Ora, se for, nós estamos falidos. Porque se a igreja é reino de Deus e o mundo está essa pandemia, essa parafernália que está, qual é o poder que a igreja tem de reinar o reino milenar de acordo com as profecias dos profetas de Israel? Porque segundo Isaías, capítulo 2, diz que o homem não mais aprenderá a arte da guerra no milênio do reino de Cristo. A profecia diz que as armas feitas de metal, de ferro, serão reusinadas.
serão transformadas em arados para produzir muita comida na terra. Isso já aconteceu? Diz que de Jerusalém vai fluir um rio de águas vivas, que vai limpar os mares e vai voltar a dar vida ao Mar Morto. Isso já aconteceu? Diz que de Sião a Torá, a lei de Deus, será derramada para todas as nações. Isto já aconteceu na terra? Diz que os homens, as nações subirão de ano em ano até Jerusalém para celebrar o rei, celebrando a festa de tabernáculos. Isso já aconteceu na terra? Ah, pastor, esses textos são espirituais. Isso é para quem não quer entender que a Bíblia não pode ser entendida de maneira alegórica. A Bíblia é literal, é histórica, é gramatical. Os pais da igreja de Alexandria foram os que trouxeram uma interpretação bíblica estapafúrdia, mentirosa, alegórica, para negar o reino milenar. Isso ganhou corpo através de Agostinho e dos amilenistas dessa época. Eu não vou citar o nome, mas os calvinistas são habilidosos em negar o reino. Eu tenho uma live no meu canal, no YouTube, que eu respondo, uma live de quase 2 horas, a um desses amilenistas famosos no Brasil, presbiteriano, e que bate no peito dizendo: eu sou amilenista. Amilenista é dizer não ao reino. Negacionistas do reino milenar de Jesus Cristo. Jesus tem que voltar na terra, estabelecer o seu reino entre as nações, para que haja definitivamente reino de... Preste atenção em mim. Para que haja finalmente reino de Deus na terra. Para negar o reino do homem. O reino do homem já dura 6.000 anos. Desde a queda de Adão que o homem governa. E Satanás governa o homem. Negar isso é colocar uma peneira diante do sol. E muitos crentes sem entendimento, muitos pastores vão dizer assim: a Bahia é de Jesus Cristo, amém? Ó, como o Espírito Santo já está ensinando, amém nada. Quem manda na Bahia hoje ainda é o Canela Seca, porque influencia os homens. O Rio de Janeiro é de Jesus. Tem muitas flores, muitas praias, montanhas e muita R15. Muita droga, muita corrupção. O Brasil é de Jesus. Quando? Isso é um eufemismo mentiroso. O mundo está debaixo de trevas espirituais. A Bíblia diz isso. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz: olha, meu filho, atentai, porque nos últimos dias os homens serão avarentos, arrogantes, blasfemos, inimigos de Deus, enfatuados, corruptos. É o que estamos vivendo no dia de hoje. Mas o reino do homem chegará ao fim. E a melhor notícia
Quantos querem ver a melhor notícia? Vou dar agora. Nós somos a geração, vou repetir, nós, diga nós, eu e vocês, vocês e eu, nós somos a geração de transição. O que é de transição? Entre o reino do homem e o reino de Cristo. Chegou a hora. Os profetas que profetizaram isso há 2.000 anos atrás, queriam estar vivendo hoje para ver. Os apóstolos de Jesus, os discípulos dos apóstolos, queriam estar vivendo hoje para ver o que você está vendo, a profecia se cumprindo, mas não viram, só profetizaram. Os reformadores do século 14, 15, 16 gostariam de estar vendo o que está acontecendo hoje, mas não viram. Alguns falaram disso, mas eu e você, nós estamos sendo testemunhas do cumprimento das profecias, que acontece aceleradamente para preparar o cenário da volta de Jesus para estabelecer o reino. Não é para levar a igreja para o céu. Isso é tolice. Isso é uma teologia pequena, dentro de uma caixa. É uma teologia romana. Jesus não veio nem volta para a igreja. Porque tem muitos dizendo que a igreja substituiu Israel. Mentira! Jesus não veio para a igreja. Quando Jesus veio, a igreja nem existia. E no capítulo 1 de João, o que diz? Que ele veio para o que era seu. O que era de Cristo? A sua nação, Israel. Ele veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E o texto diz, e os seus toda a igreja não o receberam. Diga assim, mas eu recebi. Quantos receberam aqui? Uau! Mas todos quantos o receberam, Deus fez com que fôssemos chamados, diga, fôssemos chamados filhos de Deus. Aí então, diga aí então, eu fui enxertado. E hoje, diga hoje, me nutro, me alimento da seiva da raiz. Amanhã eu vou falar da seiva da raiz, para você ver do que a igreja se alimenta. Então ele não veio para a igreja. A igreja entrou na vacância de Israel. Os que gostam de Bíblia, leiam do Gênesis a Malaquias, as profecias. Qual o texto que fala da igreja? Os profetas de Israel não enxergaram a igreja é mistério para a profecia bíblica. Até mesmo as parábolas de Jesus, a maioria delas foram faladas aos judeus. Jesus ensinando a respeito do reino. Jesus não veio falar do céu, e pouco falou da cidade ditosa para a eternidade. Ele veio trazer os conceitos do reino, do qual ele seria e será o rei na sua volta. Agora nós vamos entender algo decisivo. O que eu vou falar agora está nesse livro aqui, está lá atrás.
Eu quero fazer umas perguntas. Quantos dias tem a semana? Eu não ouvi. Me ajudem, por favor. Quantos dias tem a semana? Muito bem. Quem criou uma convenção dizendo que a semana tem 7 dias? Eu vou dar algumas opções. Os gregos, os romanos, os assírios, os fenícios ou os caldeus? Quem convencionou dizer que uma semana tem 7 dias? Alguém pode responder? Eu dei 5 opções: gregos, romanos, caldeus, assírios e babilônicos. Quem? Romanos. Quem falou? Claro que não. Alguém mais? Gente, que povo corajoso. Quem? Os gregos. Ah, sim. Quem falou? Claro que não. Foi quem? Foi Deus. Foi Ele. Foi Ele que criou. Primeiro, Ele criou o dia. Olha, gente, que coisa linda. Primeiro Ele criou o sol e a lua. O sol para iluminar o dia e a lua para iluminar a noite. Criou 2 astros. E depois a terra. E botou a terra para girar, igual um peão. Para que houvesse dia e noite. Para que pudesse o homem contar as estações. Então ele criou o dia. E disse ao homem que tudo vai acontecer em 7 dias, na semana de Deus. Se o tempo do homem na terra fosse de mais tempo, ele criaria a semana com 8 dias, ou com 9, mas ele criou com 7. Então é com 7 dias que o homem vai viver na terra, a semana de Deus. Tudo acontecerá em 7 dias. Pastor, e como é que Deus conta isso? Simples. Por favor, telão, põe aí, 2 Pedro. Primeiro Salmo 90, versos 4. Olhe cá, vamos razoar. Permaneça com a sua mente cativa à palavra. Nós temos que ser reféns do texto. Não vem me contar sonho, não. Me mostra texto. Eu não sei interpretar sonho. Tem gente que tem esse dom, eu não tenho. O meu chamado é entender o texto. Olhe lá. Verdadeiramente, leia comigo. Verdadeiramente, 1000 anos. Gente, vocês estão vivos ainda? Já foram arrebatados? Não, né? Então me ajudem. Vamos ler todos juntos. 1, 2, 3. Meu Deus, olha o que a profecia está dizendo através do salmista, que o dia de ontem, aos olhos de Deus, são como o quê? 1000 anos. Então, conclusão, um dia para o Senhor é como? E 1000 anos como? Isso está na Bíblia? Tá. 2 Pedro, capítulo 3, versos 8. Por favor, mídia. Segunda Pedro, capítulo 3, versos 8. Olha só, queridos, que coisa interessante.
como o Espírito Santo usa Pedro para nos ensinar esse mistério. 3:8, não 18, 8. Contudo, amados, pergunta, quem são os amados? Diga, Israel. Amém? Amém nada, é a igreja. Pedro aqui está falando à igreja. A igreja tem que saber disso. Contudo, amados, há um princípio. Olha, um princípio divino, que não deveis o quê? Todo mundo esqueceu. Mas o apóstolo está dizendo que nós não podemos esquecer. Para não esquecer tem que estudar. Para não esquecer tem que ficar relembrando. Mas parece que a igreja esqueceu disso. Princípio que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como? E 1000 anos como? Que mistério é esse? Eu não vou nem pedir, para não perder tempo, alguém para interpretar esse texto. A não ser que alguém queira interpretar, eu posso ouvir. Alguém quer? Então eu vou dizer o que significa. Esse texto é como Deus ensina aos homens como Ele, repita comigo, como Deus está contando o tempo do homem. Isso não tem nada com o tempo de Deus. É Ele dizendo como está contabilizando o tempo do homem. Dentro de quê? Da semana que Ele deu ao homem. Deus conta o tempo do homem, repita. De 1000 em 1000 anos. Passaram-se 1000 anos depois de Adão. Para Deus é como se tivesse passado. Repita. Passaram-se 2000 anos depois de Adão. Para Deus é como tivesse passado 2 dias. No segundo dia veio Abraão. Aí depois veio o terceiro dia. E no 4º dia, ou seja, no 4000 anos, veio Jesus. De Adão até Jesus, 4000 anos. Para Deus, 4 dias. Depois de Jesus, já vivemos mais 2000 anos. E hoje, diga hoje, estamos vivendo o 6º milênio. Depois de quem? De Adão. Repita a igreja para não esquecer. Depois de Adão, até hoje, se passaram 6000 anos. Para Deus, se passaram o quê? O quê? 6 dias. De Adão, fala de Adão. Até hoje, o que aconteceu na terra? Um reino, diga um reino. De quem? Glória a Deus. Reino de quem? 6000 anos do reino humano na terra, porque o homem quis ser independente. E a semana tem quantos anos? Tem quantos dias? Falta quantos dias? Falta um dia, que são 1000 anos. E esse dia vai ser dia de quem?
dia de Cristo, para implantar o seu reino. 6 dias para o homem e 1 dia para Cristo. Querido, isso é tão verdade que os apóstolos pregavam sobre isso. Se você quiser o estudo completo desse estudo, está aqui. Eu trouxe poucos, está lá na frente com o pastor Joabe. 7 dias é a semana de Deus na terra, semana da qual já vivemos 6 dias, ou 6.000 anos. Mídia, rápido, Êxodo capítulo 20, versos 8. Tem que ser mais rápida, mídia. Êxodo 28. Leia todos comigo na sua voz. 1, 2, 3. O dia do sábado é qual dia da semana? O sexto? Alguém falou sexto? Eu vou repetir. Acorda aí, irmão. O dia de sábado, qual é o dia da semana? É o 7º. Quer dizer que só o 7º vai ser santificado? E os outros 6? Quantos querem saber? Quantos querem saber a respeito dos outros 6 dias? Quando o pastor Wagner me trouxer aqui de novo, eu falo. Amém? Não, né? Então põe lá o versículo 9. Trabalharás 6 e neles realizarás todos os teus serviços. Você não tem aí agora, eu quero a RA, revista e atualizada, de Ferreira de Almeida. Está mais claro o versículo 9. Olhe isso. Estou dando trabalho à mídia. Olhe isso. O 7º vai ser santificado. RA, revista atualizada. Olha lá, vamos lá, 1, 2, 3. Meu Deus, obra de quem? Obra de quem? Do homem. Ah, vocês querem ser independente? Tá bom, o sábado eu santifico. E os outros 6 dias, vocês farão a sua obra. Obra do homem. Amada igreja, qual tem sido a obra do homem na humanidade depois da queda de Adão? Qual tem sido? Quem pode dizer? Matar, roubar, destruir. Ou não? Eu estudei história na faculdade, além da teologia, cursei história e geografia. Toda a história humana está recheada de morte, de roubo, de destruição. Desde que o homem é homem, você vai ver lá que o Caim matou o irmão há 6.000 anos. De lá para cá, o homem tem feito a sua obra, a obra caída. E quanto mais se aproxima o tempo do sábado, mais o homem se torna rebelde, mais ele se torna pecador, mais ele se torna iníquo. Profecia. Deus falando: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Vocês irão viver aquilo que lhes der na cabeça. Está aí a desgraceira que está, o pandemônio que está. Esse show não pode terminar assim. Amada igreja, preste atenção.
Se o mundo acabar hoje, conforme está, e a humanidade for extinguida ou extinta, quem ganhou a luta espiritual? O diabo. Porque de Adão até agora, ele é o príncipe deste século. Repita comigo: de Adão até agora, o mundo jaz no maligno. Por isso que o sétimo dia milenar trará Jesus à terra para estabelecer o seu reino milenar. Isso é tão verdade. Quer ver? Quer ver como isso é verdade? Apocalipse 24. Apocalipse capítulo 20, versos 4. Como é o nome do rapaz da mídia? Como é o nome dele? Como é o nome dele? Depois eu vou ficar sabendo. Vamos lá. Não, não é esse não. Não, desculpe. 20, tá certo. Eu que errei. 21. Olha isso. Jesus vem reinar que dia? Igreja, que dia? O sétimo. Olhe lá. 20, versículo 1, meu filho. Apocalipse, capítulo 20, versos 1. Me traz um calmante aí, por favor. Ah, Jesus. Como é o nome do rapaz da mídia, hein? 20, meu filho, não é 21 não, é 20.1. Aí, poxa. Olha cá, preste atenção. Vamos ler todos juntos. Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão o quê? E uma grande passe. O próximo. O próximo, meu filho. Ele segurou o... Mais baixo. Eu não estou me ouvindo, Glória. Não tem retorno. Olha lá. Ele segurou o... Quem é o dragão? A Bíblia explica. A antiga serpente. Que é quem? O diabo. Que é quem? Satanás. E o prendeu por quanto? Olha isso. Quando Jesus vier reinar o sétimo dia, Satanás não pode estar solto, não. Não pode ter dois príncipes na terra. O príncipe da luz e o príncipe das trevas. O príncipe das trevas, quem é? O diabo. Será o quê? Preso. Por quanto tempo? 1000 anos. Que é exatamente o reino de Cristo na terra. Para que o Senhor possa estabelecer o reino de Deus sem a interferência do diabo seduzindo as nações. Ficou claro? Sim ou não? Ficou claro isso? Então, o reino de Cristo na terra tem que acontecer. Por isso que a igreja não entende muito, pensa que vai para o céu. Nós vamos lá. Não é o céu da glória, mas nós vamos lá para ser glorificado. O plano de Deus é perfeito. Nós vamos subir. Eu acho que tem uma música que fala isso, né? Eu vou subir, eu não sei a música. Mas nós vamos subir. Para quê? O arrebatamento. Aí começa uma discussãozinha sem sentido no meio da igreja. Assim, eu sou
pré-tribulacionista. A outro diz, não, eu sou pós. Que história é essa? O outro diz assim, eu sou meso-tribulacionista. A Bíblia é isso? A Bíblia não é de particular elucidação. Isso não existe. Eu sou pré, eu sou pós, eu sou meso. Enquanto que o propósito do arrebatamento, as pessoas não estudam. Quantos querem ser arrebatados aqui? Nem todos. Nem todos creem no arrebatamento. Ou então não me ouviram falar. Quantos querem ser arrebatados aqui? Ó, a maioria. Para quê? Para ir para o céu? Paulo não diz que é para o céu. 1 Coríntios capítulo 15, verso 52, diz que é para os ares. E 1 Tessalonicenses 4,16 diz que é para encontro nas nuvens. Qual nuvem? Quantos querem encontrar Jesus nas nuvens? Levanta a mão. Vai ali, pega um Latam, um Gol, um azul, que você vai passar no meio das nuvens. Você pede o piloto para dar uma paradinha, pula, você vai encontrar Jesus rapidamente. É melhor que você pule em Juazeiro e caia aqui nesse teto. Quando Paulo falou das nuvens, na língua grega, se refere a nefeles. O nosso encontro com o Senhor nos ares, em meio à nuvem, serão nuvens teofânicas. É nuvem da presença de Deus. Que nuvem é essa? Já veio na terra alguma vez? Já, lá no Sinai, quando veio sobre o Monte Horebe. Aquela nuvem que andava com Israel no deserto, lembra? Aquilo não é nuvem atmosférica, não. Não são essas nuvens. São nuvens da presença de Deus. É uma teofania. Aquela nuvem que envolveu Jesus lá em Betânia, que ele o levou às alturas. Trata-se dessa nuvem. Nuvem da presença de Deus. Diga assim, quando a última trombeta soar, 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 eu, se estiver morto, ressuscitarei, com corpos, com corpo incorruptível. Quantos creem nisso? Mas se eu estiver vivo, diga, se eu estiver vivo, se for hoje, virá uma descarga do alto, quântica, e vai transformar a minha matéria corruptível em uma matéria incorruptível, desconhecida da ciência. E eu então, diga eu então, nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. E este corpo, diz esse corpo, com reumatismo, com ácido úrico, com dor de barriga, com suvaqueira, com chulé, esse corpo, diga esse corpo mortal, esse corpo que a morte tem vitória, se transformará, diga transformará, em um corpo incorruptível, imarcessível, imortal, semelhante, diga, semelhante ao corpo do Mashiach, será o meu corpo. E aí então, diga aí então, diga aí então, estarei pronto, pronta para fazer a viagem para o alto, sem foguetes, sem aviões, somente o meu corpo incorruptível, assim como o de Jesus. Irei, diga irei, nos ares, ainda nestes céus,
no meio à nuvem da presença do Senhor, e lá encontrarei com Ele. Diga, lá encontrarei com Ele. Diga, reafirme isso, e lá encontrarei com Ele. Para quê? Para quê? Esse estudo completo está aqui nesse livro. Todo ilustrado, colorido, difícil de fazer, está aqui. Para quê? Diga assim, para que eu seja. Quem não falar não vai ser. Quem não falar não vai ser. Para que eu seja glorificado. Diga assim, igreja, a glorificação é o terceiro estágio da vida do crente. Primeiro estágio, diga, eu estou gritando, Glorinho. Eu não estou me ouvindo, nem parece eu. Acho que eu não estou me ouvindo. Primeiro estágio, diga, primeiro estágio. Conversão. Quantos já foram convertidos aqui? Levante a mão. Oh Deus. Você, meu jovem, venha cá. What's your name? Seu nome? Simon? Simon? Ih, rapaz, não é fraco não. Fica ali perto da escada. Aí embaixo mesmo, lá embaixo. Primeiro estágio. Conversão. Para cima. Conversão. Quantos já estão naquele degrau da conversão? Olha só, desce o degrau. Primeiro, é o degrau menos zero. Diga assim, naquele degrau é impiedade. Era a época que eu era ímpio. Não quer falar não? É na época que você era ímpio, eu também. Agora o primeiro estágio. Conversão. Parou aí? Não. Quantos já são convertidos? Estamos vivendo agora o segundo estágio. Diga, segundo estágio. Santificação. Consagração. Quem está se santificando aqui? Levante a mão. Quem está se consagrando? Nós estamos vivendo aquele momento. Segundo estágio. Eu disse que eram quantos? E o terceiro? Glorificação. Conversão, fale comigo. Santificação, glorificação. Conversão, já aconteceu. Santificação, está acontecendo na minha vida. Estou buscando me santificar. Para quê? Para quando eu for levado, diga levado, às alturas, para o encontro do Senhor, nos ares, no meio a nuvens, eu seja o que por Ele? Glorificado. Não, terceiro. O que é ser glorificado? Tudo requer uma pergunta e uma resposta. Ora, glorificado é receber uma... Não tem uma canção? Cadê aquela moça que cantou aqui? Que Jesus vai nos gloriar? Que Ele vai nos gloriar? Tem uma canção do cantor da harpa. Gloriar. Nós seremos o quê? Glorificados com uma coroa. Ou você não está querendo essa coroa? Cuida do que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Paulo fala de 5 coroas. Quantos querem uma coroa? Simon,
Como vai ser sua coroa? Qual o material dela? Ouro, ouro, ele falou logo ouro. Não é bobo não. Coroa de ouro, cheia de quê? Pedras preciosas? Olha, o homem quer uma coroa cheia de diamantes. Não é bobo não, hein? E você vai usar essa coroa onde? No calcanhar? Nos pés? Onde é que você vai usar a coroa? Onde é que Jesus vai colocar a coroa em você? Na cabeça. Os homens a verão? Será que o pastor Wagner vai ver a coroa com a qual Jesus vai te coroar? Fica acanhado não, Simon. O que você acha? Esta coroa, amada igreja, Simon, não é uma coroa visível. Diga assim, pastor, será uma coroa invisível. Não será usada, repita, quem não repetir não vai ter a coroa. Não será usada daqui para fora. Faça esse sinal, daqui para fora, mas sim daqui para dentro. Sabe quem vai trazer essa coroa? É Ele. E essa coroa não será de ouro, pedras preciosas, mas será preciosa. Sabe por quê? Essa coroa é o DNA espiritual do próprio Cristo em você, que se chama galardão. O galardão é uma coroa invisível que o Senhor depositará no nosso cérebro. Simon, dá um até logo assim. Quem está dando um até logo? Não é Simon não, é o teu cérebro. Dá um sorriso para a igreja. Quem está sorrindo? É quem? É o cérebro. Você está feliz? Quem está feliz? É o cérebro. Você peca? Peca. Quem peca? O cérebro. Recebe perdão e sente o refrigério perdoador de Cristo, sim. Quem sente? O cérebro. O cérebro é o órgão do corpo humano que faz exatamente a interface com o Criador. Por isso que o Senhor, quando soprou nas narinas do homem, veio diretamente ao cérebro para que nós nos tornássemos semelhantes a Ele, com liberdade, com pensamento, com amor, com as naturezas do Deus vivo. Com o pecado, este cérebro, esta mente se desconfigurou. Mas diga, mas com a coroa, que é a natureza do justo, em nós reteremos novamente uma nova mente, a mente de Cristo em nós, que é a coroa, que é o galardão que Ele mesmo trará para depositar em cada um para a glorificação do seu nome e para que todos nós sejamos glorificados. Ainda tem um degrau. Aí a Bíblia diz lá em Apocalipse que nós haveremos de reinar com Cristo na terra, e nós haveremos de julgar as 12 tribos de Israel, haveremos de julgar até a anjos e governar os homens de acordo com a vontade de Cristo em nós. Eu pergunto aqui entre nós, qual de nós tem a capacidade moral e espiritual de julgar a terra hoje? Levanta a mão. Ninguém se sente espiritualmente capaz. Por quê? Porque ainda cometemos os mesmos erros. Porque embora sejamos justificados, ainda somos pecadores. Diga, mas quando
Mas quando? Olha que maravilha. Formos glorificados com o nosso corpo incorruptível, nós receberemos, diga, receberemos a mente de Cristo em nós. E aí estaremos o quê? Preparados, capacitados, porque haveremos de julgar como Ele, haveremos de pensar como Ele, haveremos de ser justos como Ele. E aí, diga aí, estamos prontos para, depois deste galardão, desta preparação, voltarmos com Ele, diga, voltarmos com Ele, onde? A terra, para governarmos com Ele o 7º dia, o dia milenar, o outro degrau. Pedi para fazer essas escadas assim mesmo, para dar o exemplo. Deu certinho. Obrigado, Simon. Pode sentar-se. Estamos num processo de santificação para encontrarmos com o Senhor no arrebatamento. Quais objetivos do arrebatamento? Primeiro, irmos ao tribunal de Cristo para sermos julgados, não para condenação, mas para receber galardão. E depois, diga depois, as bodas do Cordeiro, para selarmos a nossa vida com a de Jesus. Pastor, são 21h24. Você não me deu o tempo, quero saber. Até 9h30 da manhã? Então já acabou. Já acabou? Agora que eu ia fazer a pergunta essencial, posso fazer? Então eu vou até botar aqui para fazer a pergunta. Vamos lá. Jesus, passa rápido, né? Está aqui a pergunta. Agora pode projetar aqui o meu note. Já apareceu? Já. Está aí a pergunta. Não. A pergunta é a seguinte: onde me encontrarei com Deus? Repita. No tribunal de Cristo ou no trono branco? Vou dizer uma coisa para vocês. Só tem esses dois caminhos. Só existe esses dois lugares. Diga, só existe esses dois, onde nós nos encontraremos com Deus. Ou no tribunal de Cristo, ou no trono branco. Pergunta: onde você quer encontrar com Cristo? Tribunal de Cristo? Opa aí, ó. Virgem Santa. Sério? Ah, não.
Trono branco. Quantos querem encontrar no trono branco? Levanta a mão. No trono branco. No trono branco. Meu Deus, esses que levantaram a mão irão direto para o lago de fogo. Eu não queria falar não, mas a Bíblia fala. O trono branco é para receber a sentença. Quantos querem encontrar no tribunal de Cristo? Amém. Para quê? Para recebermos a glorificação. A glorificação é no tribunal de Cristo. Diga, ali, as nossas obras serão examinadas enquanto crentes para serem avaliadas. Diga comigo, igreja, que tipo de crente eu estou sendo? Pararam de falar? Mais uma vez, que tipo de crente eu estou sendo? Semelhante a ouro, a prata, a pedras preciosas, ou a madeira, ou a feno e a palha. Queria fazer um apelo. Os crentes palhas, fique de pé. Gente, nessa igreja não tem nenhum crente palha? E o crente feno, fique de pé. Jesus, que maravilha. E o crente madeira, fique de pé. Olha, estou feliz. Os irmãos que estão de pé não contam, porque eles já estão de pé. E crente pedras preciosas? Quem é crente, porque eu estou encerrando. Quem é crente pedra preciosa? Levante a mão. Ó, tem um lá, pedra preciosa. Está parecendo que é um jaspe. Crente prata. Quem é crente prata? Não tem crente prata. E o crente ouro? Quem é crente ouro? Um ou outro. Se você não está enquadrado dentro desses materiais, então você é crente água. Água. A água poluída. Paulo só dá essas 6 características. Que tipo de obra você está fazendo na tua vida como servo de Jesus? Obras semelhantes a ouro. Não é de ouro, não. Paulo aqui está extraindo, fazendo uma análise, que tipo de vida cristã cada um de nós tem. Semelhantemente a um metal precioso, a ouro, ou semelhante à palha, ao feno. 1 Coríntios capítulo 3, nesse texto, ele diz que naquele dia, diga naquele dia, quando formos arrebatados e irmos ao tribunal de Cristo, haverá um julgamento das nossas obras. O texto diz, diga, o texto diz que aquele dia vai esclarecer tudo a nosso respeito. Diga, aquele dia, o fogo, diga, o fogo vai examinar as nossas obras como crentes. E quando o fogo examinar a tua obra, a minha obra, e que a minha obra, diga que a minha obra for semelhante a ouro, ela não passará.
porque o fogo não destrói o ouro. Diga, se as minhas obras, enquanto crente, forem semelhantes a pedras preciosas e a prata, elas não serão desfeitas. As minhas obras não passarão e servirão para o galardão. Agora é que vem. Mas se a minha obra, se as minhas obras forem semelhantes à palha, e o fogo experimentar, o que vai sobrar da palha, do feno e da madeira? Zero. Obras que não passam, obras que não permanecem. Temos que rever, temos que refletir que tipo de crente estamos sendo hoje, porque o Espírito Santo está computando tudo a nosso respeito. E se você está salvo e chegará ao tribunal de Cristo, se as tuas obras não tiverem valor, você até está salvo, mas o galardão vai receber prejuízo. Aqueles livros que eu mostrei falam sobre isso. Haverá, diga haverá, graus de glória durante o julgamento. Uns serão mais e outros menos, de acordo com o trabalho de cada um aqui. Amanhã nós vamos falar de geopolítica, o porquê das guerras, como Gog e Magog está se aprontando através das guerras da Rússia, do Irã com Israel, e quais serão os resultados dessa geopolítica. Vou falar sobre o anticristo, que já está na terra. Vou falar como a nação de Israel está se aprontando para receber Jesus. Vou mostrar que o sumo sacerdote de Israel já foi nomeado pelo Sinédrio, depois de 2000 anos que Israel não tinha sumo sacerdote. Vou falar que nós somos a igreja do arrebatamento e vou provar nas escrituras e nos fatos históricos. Faça um esforço. Começará que hora, pastor? 3 horas? 3 horas. 3 horas. Invista esse tempo. Venha para cá. Vamos conversar. Vou mostrar tudo no computador, no telão. E você vai sair daqui consciente de que o tempo chegou. De que os dias são estes. De que o anticristo já está na terra. E de que o arrebatamento, a qualquer momento, diga a qualquer momento, acontecerá. Quantos creem nisso? Deus abençoe. Até amanhã, se Deus quiser. Os livros estão lá à porta para os que quiserem. Pastor, está com a palavra.